Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Moura. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Deus abençoe a sua vida, os meus companheiros que aqui se encontram, o bispo Jorge André, meu companheiro cantor Arthur, pastor John, todos os irmãos que aqui se encontram, bispo Felipe. Deus abençoe a sua vida, seja Deus louvado por ela, em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto referenciado que podem dizer amém? O livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os séquitos enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero também louvar a Deus pela minha digníssima esposa, a cantora Jaine Medeiros, que certamente está intercedendo pela minha vida, em nome de Jesus. Que Deus a abençoe poderosamente para a glória de Deus. Queridos, nós vemos aqui um texto bastante conhecido no exemplar sagrado, o texto referido pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, devido às inúmeras profecias que foi profetizada durante o decorrer do seu ministério a respeito do Messias, a respeito de uma nova aliança que seria reatada de Deus para com o seu povo. Profeta Isaías, que durante muito tempo ele profetizou, o maior profeta que profetizou falando acerca de reinados. Durante 4 reinados em Judá, Isaías ele vai profetizar os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, e o próprio seu tio Uzias, os 2 personagens recitados neste versículo. Para quem não sabe, o rei Uzias foi um grande homem de Deus, o servo do Senhor, que ergueu os muros de Gate, guerreou contra os filisteus. O rei Uzias, ele subjugou 3 potências dos filisteus, sendo que na composição de Judá 5 potências existiam, e o mesmo rei Uzias ele vai subjugar 3 potências, abrindo um caminho no meio delas para uma terra de muitos ourives, trazendo ouros e muitas preciosidades para dentro de Judá, fazendo de Judá uma terra riquíssima. Então também ajudou e contribuiu na área da agricultura, e Judá se tornou uma terra muito próspera. Porém, um belo dia, a soberba ela nasce no coração do rei Uzias, e ele resolve adentrar dentro do tabernáculo do Senhor para queimar incenso no altar dos incensos, sendo que isso não competia a ele, esse ministério. Isso era um ministério sacerdotal, e unicamente os sacerdotes eles poderiam queimar incenso no altar dos incensos. Eu quero pedir ao sonoplasta que me ajude com o fundo musical em nome de Jesus. E quando o rei Uzias ele adentra dentro do tabernáculo, o texto sagrado diz que o sacerdote, juntamente com a composição de mais 80 sacerdotes, ele vai repreender, ele vai contender ali com o rei Uzias por conta do seu ato. Ele por sua vez não teve a humildade. Movido pela soberba, diz o texto sagrado que ele agora olha para o sacerdote e ele vai contestar contra o sacerdote, ele vai se levantar contra o sacerdote. Como todos sabemos, o sacerdote era aquele que estava continuamente exercendo o exercício diante do altar do Senhor, era aquele que era o precursor entre o homem e Deus, era o sacerdote. Então o rei Uzias ele vai se levantar contra o sacerdote do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada
Sagrada que o rei aponta o dedo, o sacerdote aponta o dedo para ele e o repreende no nome do Senhor dos Exércitos. Na mesma hora nasce uma lepra em sua testa, e diz o texto sagrado que passado-se algum tempo, o rei Uzias ele vai morrer por conta daquela lepra. Só que quando ele é acometido daquela lepra, ele vai perder o seu reinado. Por quê? Porque um rei leproso não poderia jamais assentar no trono. E antes de adentrar no texto aqui, a qual o Senhor colocou no meu coração, eu já quero aplicar algo de Deus para a sua vida. Ele fez algo que coube no defínio do seu ministério. Ele era um rei. Por conta do seu levante contra o sacerdote, ele vai perder o direito do seu trono. Ele vai perder o direito do seu reinado. Por quê? Vou repetir. Porque se levantou contra o sacerdote. E se levantar contra o sacerdote é a mesma coisa de se levantar contra Deus. Quem se levanta contra o sacerdote do Senhor está tocando na menina dos olhos de Deus. Se nós olharmos para as estatísticas hoje, pastor morre enforcado, pastor é acometido de depressão, pastor entra em um ápice ministerial, pastor abandona a igreja. E aí nós começamos a buscar argumento para essas atitudes, argumento para essas estatísticas, e quando nós vamos ver o fim, a raiz da história, é por conta de muitas pessoas que querem ser compreendidos, mas não compreendem o seu pastor, querem ser ouvidos, mas não ouvem mais o seu pastor, querem que o seu pastor tenha submissão a ele, mas ele não tem submissão para o seu pastor. O que é isso? Isso é declínio ministerial. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Não adianta subir neste púlpito se você não respeita o seu pastor. Não adianta cantar se você não respeita o seu pastor. Não adianta pregar se você não respeita o seu pastor. Respeite o seu pastor e você terá um ministério abençoado. Seja submissa ao seu pastor e você terá um ministério abençoado. O que eu quero te dizer nesta tarde, meu irmão, é que a cartilha social, ela se destaca pelo ABCD, mas a cartilha ministerial e espiritual, ela baseia-se no obedecer. Não adianta pregar bem, não adianta fazer teologia, não adianta ser formado em bacharelado se você não obedece o seu pastor. Obedeça e Deus abençoará a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Perceba, perdeu o reinado porque se levantou contra o sacerdote. Nós vivemos em uma sociedade difícil, onde todos, eu tenho que dizer isso, todos querem ser pastor e ninguém quer mais ser ovelha, meu querido. Na primeira posição, na primeira discussão, vou sair, tenho um chamado, vou abrir uma igreja, vou ser pastor. Rei Uzias perde o seu reinado por conta que se levanta contra o homem de Deus. E é neste momento em que começa uma segunda fase do povo de Deus. Porque o rei Uzias era um rei ovacionado, era um rei reverenciado. Porém, o que me chama a atenção no texto é que agora Isaías, ele vai falar da sua morte. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morre o rei Uzias, as pessoas começam a correr de um lado para o outro, porque agora olham para o trono e o trono está vazio. O filho dele não podia assumir o seu trono. Por quê? Porque enquanto o pai não morresse, o filho não poderia assumir o trono. Seu pai está leproso, ele morre, e agora Isaías, ele vê o trono vazio. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas começam a entrar em colapso, a sociedade da época, porque o rei Uzias era um homem bem visto. E este acontecimento vai acontecer no ano da morte do rei Uzias. Ele encerra ali colocando uma vírgula: no ano em que morreu o rei Uzias.
Ele coloca uma vírgula, porque a partir da vírgula vai começar uma nova história, no mesmo ano. Porque todos nós sabemos que uma vírgula ela significa espaço de tempo. Esse espaço de tempo vai dar ao escritor um momento para pensar, para tomar um café, para tomar água, para projetar alguma coisa. É um espaço de tempo. Eu não sei que tempo durou esta vírgula, mas eu posso lhe afirmar pelo texto sagrado que aquele espaço de tempo foi o suficientemente para mudar a história de Judá. Por quê? Porque ele disse: no ano da morte do rei Uzias. Ano de morte é ano de escassez, meu pastor. Ano de morte é representação de luto. Ano de morte é representação de solidão. Ano de morte é representação de lágrima. Ano de morte é representação de escassez. Mas ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, vírgula. Aí ele disse: eu vi. Parece que você não entendeu. Eu vou exemplificar para a sua vida. Eu não sei que espaço de tempo foi que eu coube para aquela vírgula, mas aquele espaço de tempo foi o suficientemente para mudar a história de Isaías e a história de Judá. Porque ele disse: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que ele estava dizendo? Ei, no ano de lágrima eu vi a glória. No ano de luta eu vi a glória. No ano de escassez eu vi a glória. No ano turbulento eu vi a glória. No tempo de crise eu vi a glória. Eu não sei qual é o tempo que você está vivenciando neste momento, mas eu quero profetizar para a sua vida. Levanta a tua mão lá no alto. Eu vou profetizar para a tua vida. É neste ano de luta que a glória vai se revelar na tua vida. Que a glória vai se revelar na tua vida. É nesse ano de escassez que a porta vai se abrir. Só quem quer esta palavra, levanta a tua mão e adora. 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 A glória vai se revelar na tua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono. Interessante. Tudo aquilo vai acontecer no ano de luta, no ano de escassez, no ano de tribulações. Dois tronos se revelam ali. Primeiro trono vai ser o trono Cronos, que é o tempo físico, é o tempo do homem. É o que Salomão disse: entrei por 6, 7 caminhos em busca da felicidade e descobri que tudo era vaidade, vaidade de vaidade. Ou seja, tudo era passageiro, tudo que era terreno. O segundo trono que ele vai ver é o trono Kairos, o tempo de Deus, o momento oportuno. O momento de oportuno está chegando na tua vida. Este é o momento oportuno que Deus vai marcar o teu ministério. Eu estou profetizando para a tua vida. É neste ano, o ano Kairos vai se revelar na tua vida. Por mais que você tenha passado momentos de turbulência, mas o momento Kairos, ele vai se revelar na tua vida. Por quê? Porque Deus marcou esta data para abençoar a tua vida. Se você quer nesta palavra, então adore aquele que tem, adore aquele que é, adore aquele que manda, adora aquele que edifica, adora aquele que restaura, adora aquele que liberta, adora aquele que capacita, adore o leão da tribo de Judá, o lírio entre os vales, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a rocha Feribá, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha por excelência, a estrela de Davi, a estrela da manhã, o verbo que se fez carne. Ele é conselheiro, é príncipe da paz, é pai da eternidade, Deus forte, poderoso, majestoso, glorioso. Os seus cabelos são brancos como a alva, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de legume, no seu peito tem um cinturão de ouro, os seus pés são reluzentes como latão polido que saiu da fornalha, mas a identidade dele está na sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem pode adorar ele nesta tarde? Quem pode adorar ele nesta tarde? Quem pode adorar ele nesta tarde? Adore, 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 adore. Adore o Rei da Glória. Adore o Rei da Glória. Adore o Rei da Glória.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vou encerrar aqui. Eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. Quando ele vê a glória, ele vai expressar algo que me chama a atenção. Do capítulo 1 seguinte, Isaías está dizendo: ai da nação, ai do povo que não te adora, ai dos incrédulos. Mas a Bíblia Sagrada diz que na hora que ele entra no templo, que ele vê a glória do Senhor, ele vai mudar o seu dialeto, ele vai dizer: ai de mim. Quando Isaías tem uma visão de Deus, sabe o que se apresenta diante dele, pastor Sérgio? Um espelho. O espelho não reflete a glória de ninguém, o espelho reflete a sua glória. Só que naquele momento não era a glória de Isaías que estava aparecendo, era a glória do Senhor. Mas o espelho estava refletindo a sua imagem. Perceba que antes dele ter um encontro com o Senhor, ele está dizendo: ai do povo, ai do pecado desse, ai do pecado daquele, ai do pecado daquela. Na hora que ele tem verdadeiramente um encontro com Deus, ele começa a dizer: ai de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque quem verdadeiramente teve um encontro com Deus, ele não olha para a vida dos outros, ele olha para a sua. Ele não olha para o pecado dos outros, oh glória, ele olha para a sua. Ei, irmão, para de olhar pecado nos outros, para de olhar o erro nos outros, olha para dentro de si, tenha um encontro com Deus, e Deus abençoará poderosamente a sua vida. Cantora Elizabeth Salles, já se prepara, em nome de Jesus eu encerro aqui. Isaías vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Os séquitos enchiam o templo. Ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Os séquitos enchiam o templo. O Senhor está sentado, mas o seu séquito está na terra. Templo de Deus, templo do homem. Assento de Deus, trono, kairos, séquitos, fala de tempo físico. Os séquitos que estavam enchendo o templo, não era o templo kairos, era o templo do homem. E aqui tem uma mensagem poderosa para nossas vidas. Porque na época dos reis, o rei se sentava no trono e cada vitória que ele vencia, ele constituía para si um diadema. Este diadema, ele era brochado, ele era bordado na sua veste. E cada vitória que ia passando, ele ia constituindo o diadema e brochando na sua veste. Quando acabava lugares para colocar diadema, escute, a sua túnica era levada para o tecelão. Ele colocava mais uma borda para que outro diadema fosse colocado. Vencia outra batalha, a túnica era levada para o tecelão. Ele bordava outra parte da veste, colocava outro diadema. Perceba que Isaías diz: o Senhor está assentado no alto e sublime trono, mas as bordas de suas vestes enche todo o templo. Ou seja, ele está sentado lá em cima, mas os séquitos de suas vestes estão aqui na terra. O que me dá a garantia para te dizer que o meu e o teu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. E deixa eu te contar uma novidade de vida: é ele quem guerreia as tuas guerras. Ou seja, ainda que teus olhos não possam contemplar, você já é vitorioso. Você já é vitorioso. Você já é vitorioso. Não saia daqui cabisbaixo, saia de cabeça erguida e declarando: a vitória é minha, a vitória é minha. A vitória é minha, a vitória é minha, no nome de Jesus Cristo. A visão de estar sentado. Pastor Sérgio, o senhor está preocupado com alguma coisa? Tempo físico. Pastor Moura com certeza está preocupado com muitas coisas também, muitas, inúmeras. Só que nós não estamos aqui no templo, aqui nós estamos no templo Cronos. Mas Deus está sentado no templo Kairos. O povo embaixo estão correndo de um lado para o outro.
porque havia morrido o rei, um grande homem. O povo está perplexo, o povo não tem direção. Mas quando Isaías, ele tem uma visão do Senhor, como é que o Senhor está? O Senhor está assim, ó. Embaixo o povo está tudo correndo de um lado para o outro. Embaixo o povo está tudo sem esperança. Embaixo está uma crise só, e ele está aqui. Sabe o que ele está dizendo? Ele estava dizendo: Isaías, eu te trouxe lá de baixo aqui, abri a tua visão para te dizer que enquanto o povo está correndo de um lado para o outro, preocupado com isso, com previdência social, preocupado com a política, eu ainda estou no controle. Eu ainda estou no controle. Oh, glória! Ei, irmão, ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle da tua vida. Ele ainda está no controle da tua chamada. Só quem acredita nisso, levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. A cantora já se prepara. Levanta a mão e adora. Enquanto isso você adora. Só quem ele está no controle da vida adora. Mas quem ele está no controle permanece quieto. Mas só quem quer que ele está no controle, adore a ele, adore a ele, adore a ele, adore a ele. Adore a ele nesta tarde. Adore a ele nesta tarde. Ele ainda está no controle da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade de adorar. Você tem liberdade de adorar. Então adore a ele, 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 adore a ele. Você tem motivo para adorar.